Muito bem, inventores e inventoras da história. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, você já ouviu falar dos bugreiros? Não? Então é depois da vinheta. Partiu! Muito bem então, pessoal, voltamos aqui ao nosso vídeo de hoje, mas claro, aquele pedido, segue a gente aqui nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e curta esse vídeo que é muito importante para mim e para o Thiago, para que nós consigamos crescer aqui dentro do YouTube junto com você, tranquilo? Muito bem, queridos, bugreiros. Bom, a palavra bugreiros faz menção a uma outra palavra bastante questionável que é bugre, que é uma denominação pejorativa, preconceituosa, por exemplo, aos indígenas do Brasil. A palavra bugre viria do francês bougre, bougre, né? Oui, bougre, né? Que seria basicamente o quê? Heréticos, aqueles que são não cristãos. Então veja, portanto, que já existe até na palavra bugreiro, né, um fator aí de um certo preconceito, aliás, de um gigantesco preconceito religioso para com os indígenas, com os ameríndios, né, os indígenas das Américas, ok? Mas no Brasil, pessoal, os bugreiros eram verdadeiros profissionais na arte de localizar e caçar, assassinar indígenas durante o período de colonização do nosso país, com grande destaque à colonização de entrada europeia aqui na região sul do Brasil, por exemplo, ok? Então, esses bugreiros eram homens contratados tanto pelos governos provinciais das então províncias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul durante o Império, e também pelas empresas privadas de colonização que traziam para essa região, por exemplo, imigrantes tanto italianos quanto alemães, ok? Entre os grupos indígenas que serão mais afetados, ok, aí pela presença desses bugreiros, serão os chamados Laclano-Xoclen, tá? Os grupos Xoclen, também conhecidos em algumas regiões do sul do Brasil como índios botocudos, ok? Índios botocudos ou os Xoclen. Em geral, pessoal, esses bugreiros serão utilizados, por exemplo, tanto pelas companhias de colonização que tentavam ocupar o sul do Brasil com imigrantes europeus, quanto pelo próprio governo brasileiro imperial e ainda nos primeiros anos da República, isso vai até o iniciozinho ali do século XX, então veja que grave. Essas pessoas, esses bugreiros, vão caçar e eliminar indígenas que eram vistos como entraves à civilização, ou seja, pessoas que estariam atrapalhando a civilização, a formação de uma civilização no sul do Brasil e atrapalhando os empreendimentos de fixação dos colonos europeus que chegam aqui na região sul, especialmente durante o século XIX. Mas como era a ação dos bugreiros? Bem, pessoal, a ação desses bugreiros, que aliás também eram conhecidos por um eufemismo bastante gentil em relação àquilo que eles praticavam, que eram os batedores do mato, né? Essa ação ocorria sempre em grupos de indivíduos. Então, como é que funcionava? Esses bugreiros, eles agiam sempre em grupos de 8 a 15 bugreiros, ok? Geralmente, eles atacavam os grupamentos indígenas durante a madrugada, durante o sono desses indígenas. Eles entravam nas aldeias, cortavam, por exemplo, a corda dos arcos, né, que eram as armas desses grupos indígenas, e depois iniciavam o assalto, o ataque à aldeia com tiros. Né? Muito mais tiros para assustar, para deixar desorganizados os indígenas do que realmente matar. Porque a matança quase sempre ocorria de modo ainda mais cruel, mais sádico do que com armas de fogo. A matança muitas vezes ocorria com armas brancas, ou seja, utilizando de facões. Muitos indígenas eram eviscerados, eram estripados, vamos dizer assim, ok? Por esses bugreiros. Né? Alguns, inclusive, há relatos de que crianças, bebezinhos, eram jogados para cima para que caíssem na ponta dos facões, ok? E depois esses indígenas todos eram acumulados e queimados. Entretanto,
Antes de terminar essa cena de horror que era praticada contra os grupos indígenas aqui no sul do Brasil, os bugreiros também cortavam as orelhas desses indígenas. Por quê? Curiosa e macabramente, pessoal, veja só a história do nosso país, a história da colonização do sul do Brasil, né? Esses bugreiros só eram pagos, só recebiam o pagamento por suas incursões, né, por suas ações contra os indígenas, quando eles apresentavam um par de orelhas. Porque um par de orelhas significava o quê? Um indígena morto. Então eles entregavam vários pares de orelhas para os colonizadores, né, para as empresas de colonização ou para os governos provinciais, e aí sim esses bugreiros eram ressarcidos pelo seu trabalho, né? Ou seja, um trabalho de extermínio de pessoas, né? E isso ocorria em toda essa região. O mais famoso, possivelmente o mais famoso bugreiro aqui em Santa Catarina, por exemplo, estou gravando esse vídeo a partir de Santa Catarina, foi um homem chamado Martinho Bugreiro, tá? O tal do Martinho Bugreiro, nascido numa cidade da Serra Catarinense, ali próximo à região de Lages, Urubici, que era a cidade de Bom Retiro. Ele nasceu em 1876 e morreu em 1936 na mesma cidade de Bom Retiro, que é uma cidade bastante pequena, uma cidade pequena realmente da Serra, hoje aqui em Santa Catarina. E uma vez durante uma entrevista em que afirmaram que ele matou cerca de 100 índios, tá? 100 indígenas, ele teria dito, vou até colar aqui para não furar a frase com vocês. Olha o que teria dito o senhor Martinho Bugreiro. Olha a gravidade da situação. Deve haver algum engano. Em defesa dos colonos e de suas propriedades, eu matei mais de 1000 índios. Quer dizer, ele próprio fala que, em defesa dos colonos e de suas respectivas propriedades coloniais, ele, Martinho Bugreiro, assassinou cruelmente, como narrei agora há pouco para vocês, cerca de 1000 indígenas. Pessoal, isso mostra a brutalidade do processo de ocupação do território do sul do Brasil. E detalhe importante, chegou um momento em que alguns pesquisadores estrangeiros, sabendo do que ocorria no nosso país, começaram a denunciar essa matança indiscriminada e profundamente desumana, convenhamos, ao mundo, né? Começaram a denunciar isso em congressos internacionais que tratavam da questão indígena, da questão humana e por aí vai. E isso começou a pegar muito, mas muito mal para a imagem externa do Brasil, né? Então, por conta, veja, não é nem por conta da crueldade, mas por conta do dano à imagem externa do Brasil, em 1910, então já na República, o governo brasileiro criou o famoso SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. Ainda não era a FUNAI, tá? A FUNAI só seria criada, por exemplo, lá durante a ditadura civil-militar brasileira, ok? Aqui ainda é o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, criado então em 1910 para dar um certo verniz de cuidado e de que o Brasil estava atento então aos crimes cometidos contra as nações indígenas aqui no sul, sobretudo, em especial contra as nações Xhokleng. Mas será que o SPI de fato ele conseguiu resolver? Então, olha só, pessoal. O SPI, na realidade, até recentemente, algumas pesquisas no campo da história, mostrando aí com fontes da historiografia, foi apontado que o SPI, em muitos momentos, ele não protegia os indígenas. Ao contrário, quando esses indígenas eram vistos como um entrave, por exemplo, ao desenvolvimento, um entrave ao progresso, esses indígenas eram expulsos de suas terras por agentes do Serviço de Proteção ao Índio. Quer dizer, olha só a proteção que esse indígena tinha. Fora que o SPI, quando ele surgiu, por exemplo, ele tinha uma noção de cultura profundamente evolucionista, que literalmente entendia os índios, os indígenas, como um povo num estágio inferior de desenvolvimento em relação aos demais povos. Hoje, por exemplo, né, pessoal, a antropologia cultural já elimina essa ideia, por exemplo, de superioridade, de uma pretensa superioridade europeia, ou superioridade cultural ocidental, coisa do tipo. Hoje nós entendemos que cada cultura tem o seu conjunto, o seu lugar, né, a sua posição no mundo. Mas veja você, no dia 22 de setembro de 1914, foi lembrado o chamado Dia da Pacificação. Né? Esse discurso da pacificação, parece que tudo terminou bem, tudo terminou em paz, não é isso? Só que o que seria esse Dia da Pacificação? É o dia que lembra, por exemplo, o primeiro contato de sucesso, vamos dizer assim,
feito por um agente do SPI enviado para a região aqui de Santa Catarina. Era o senhor Eduardo de Lima e Silva Horhan, tá? Eduardo de Lima e Silva Horhan. Aliás, ele era parente, descendente de ninguém menos que o famoso Duque de Caxias, que nós tão bem conhecemos aí da história do Brasil, né? Mas por que esse seria o dia da pacificação? Porque foi pela primeira vez que ele, depois de aprender, o Eduardo, né? Depois de aprender algumas palavras em Xoclen, ele fez contato com os indígenas. Aliás, durante algum tempo ele ficou, entre aspas, apresado pelos indígenas numa aldeia. Entretanto, por exemplo, ele teria feito esse primeiro contato, esse primeiro aporte, pacificando a relação com o Xoclen. Por quê? Outros grupamentos indígenas, como tupis e guaranis, já haviam meio que se misturado com a cultura ocidental, já haviam meio que se misturado com aquilo que nós poderíamos entender como a nossa cultura, com o nosso modo de vida, ok? Porém, os Xoclen, esses não, eles permaneciam vivendo o seu modo de vida tradicional, porque afinal de contas, caramba, eles tinham esse direito, né? Então, o Eduardo é o cara que acabou tentando pacificar esses indígenas na relação com os colonos, porque sim, havia enfrentamento entre os indígenas e os colonos europeus. Até alguns colonos morreram, mas claro que na luta entre arcos e flechas e a pólvora, venceu quem? A pólvora, né? Só que hoje, por exemplo, há até algumas situações, né? Algumas reflexões. Por exemplo, à época foi formada uma reserva, a reserva Duque de Caxias, que ficava ali no interior dos municípios de Itaiópolis, ok? Aqui em Santa Catarina, Vitor Meireles e Doutor Pedrinho. Então, nessa região ali, ficaria uma reserva de mais de 14 mil hectares, que era a reserva Duque de Caxias, voltada, então, para os indígenas Xoclen. Mas, por exemplo, houve até uma professora de origem Xoclen, tá? A Zilda Piprá, tá? Piprá, que, aliás, Priprá, tá bom? Que afirma, por exemplo, que o senhor Eduardo Lima e Silva Horhan, para além de pacificador, ele também acabou utilizando ele próprio trabalho escravo de alguns indígenas Xoclen, e de acordo com o que ela coloca em seus relatos, até mesmo ele próprio teria assassinado alguns desses indígenas. Então perceba que essa pacificação ainda guardava um grande preconceito e até grandes e terríveis atos de violência contra esses indígenas. Aliás, as violências deixaram marcas profundas, né? Marcas terríveis na história aí da presença dos bugreiros aqui no sul do Brasil, dessa caça indiscriminada de seres humanos, né? Que é isso que o indígena é, ele é um ser humano. Por exemplo, há uma história contada na região de Rancho Queimado, uma cidade da região serrana aqui da Grande Florianópolis, né? Saindo aqui de Florianópolis, capital Santa Catarina, você sobe a serra como quem vai então em direção a Bom Retiro, a terra do Martinho Bugreiro, que eu falei agora há pouco, e tem uma cidadezinha chamada Rancho Queimado. E ali há a história da indígena Sofia. O nome dele não era esse, de fato, possivelmente como nome original. Mas a indígena Sofia, ela era uma criança indígena cujos pais, né, e toda a aldeia dela foram barbaramente massacrados pelo bando do Martinho Bugreiro. E o Martinho Bugreiro, né, às vezes eles não matavam as crianças, às vezes carregavam as crianças ou davam para adoção. Ele acabou levando essa indígena Sofia, imagina as coisas que essa criança viu, né, e ela acabou sendo adotada por um casal de descendência alemã lá de Rancho Queimado. E cresceu, foi educada, tocava piano, tudo mais ali. Mas pelos relatos que se fala da Sofia, né, dessa indígena que foi adotada por um casal de imigrantes alemães lá em Rancho Queimado, sabe que ela nunca teve uma vida muito normal, muito tranquila, porque imagina as coisas que ela viu, imagina as cenas traumáticas que ela devia ter, né, na cabeça dela, em relação ao extermínio de seus próprios pais e de sua tribo. Haja vista as barbaridades que eu contei para você aqui no início do vídeo, do modo como agiam os bugreiros, né, do modo cruel, bastante até sádico como agiam os bugreiros aqui no sul do Brasil. Agora, a situação ainda hoje, pessoal, ela é muito polêmica. Ela desperta muitas paixões, discussões até de ordem jurídica. Recentemente, a cidade de Nova Veneza, no sul do estado, colônia italiana, aqui no sul do estado de Santa Catarina, né, entrou numa briga jurídica, ok? Com um professor, com um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, que atestava em documentos e relatos, em evidências históricas, que um dos principais colonizadores,
um dos principais fundadores da cidade de Nova Veneza teria sido um bureiro, também teria sido um assassino de indígenas. E isso, claro, despertou a fúria, a cólera, né, da família, né, dos descendentes desse colonizador. E aí agora começou até uma troca, uma guerra de narrativas, uma guerra de evidências, uma guerra bastante séria entre o pesquisador, que inclusive vem da região ali de Nova Veneza, e as pessoas de Nova Veneza que não aceitam, por exemplo, que o seu fundador, que um dos seus, né, patronos, vamos dizer assim, seja arrolado como um bugreiro. Mas isso nos mostra, por exemplo, e eu não vou entrar no mérito se sim ou se não, isso é uma questão que está em aberto, a pesquisa segue acontecendo, né? Mas isso mostra que as feridas seguem abertas. E isso mostra também que aqui no sul do Brasil, né, ainda não se trata com o devido cuidado, né, e com a devida honestidade em muitos aspectos, uma questão que sim, mancha a nossa história, que mancha a história da região sul e mancha a história do Brasil. O assassinato indiscriminado de grupos indígenas inteiros nessa região que cometeram apenas um pecado, cometeram apenas um erro: estar em suas próprias terras. Ou seja, são as histórias de violência na história do Brasil. Beleza? Queridos, espero que tenha curtido esse vídeo. Claro, sempre busque mais material, pesquise informações, mas sempre pesquise dados acadêmicos, dados, né, confiáveis, não é o blog A ou o blog B. Busque material realmente de qualidade para você até fundamentar ainda mais as suas leituras. No mais, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui comigo. Já sabe, curta o vídeo, compartilha, se inscreve e um fortíssimo abraço e que a força, é claro, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau. Hey,